Então, tem uma forma, vou só escrevê-la aqui no quadro, assim. Ela já foi mais prestigiada, ela anda um pouco fora de moda, né? Mas é a forma canônica de Jordan. A forma canônica de Jordan é o seguinte: você tem uma base do espaço em que a matriz é assim, aqui estão os autovalores. Aí, eventualmente, aqui você pode ter o lambda 1, o lambda 1 pode se repetir algumas vezes, depois você tem aqui o lambda 2, etc., até o lambda K. Lambda K significa que você só tem K autovalores, mas contando as multiplicidades da N. Aí tem a segunda linha aqui tudo é zero, aqui tudo é zero. E nessa linha aqui é só uns. Só que os uns, aqui você tem uma separação em blocos, e que aqui você pode ter uns até aqui. Aqui embaixo não. Eventualmente pode ter zeros aqui no meio. Aqui mesma coisa. Aqui é zero, aqui é zero. Então você tem uma coisa assim. Que é basicamente que se você fizer t menos lambda 1 nesse cara, vai no seguinte, que vai no seguinte, que vai no seguinte, que vai no seguinte, que vai em zero. Isso. Então, essa forma aqui é uma forma também, uma forma geral. É mais difícil um pouco, mais chatinha a demonstração, mas é uma demonstração puramente algébrica também, a demonstração dá um pouquinho mais de trabalho dessa aqui. Então, essa aqui eu vou deixar só como informação. Isso aqui também aqui é a versão complexa. Tanto a forma de Schur como a forma de Jordan tem versões reais em que, tipicamente, onde você tem aqui você tem um alto valor A mais BI. No caso real, você não pode ter um A mais BI aqui. Vamos dizer, se você tem o A mais BI, você tem o A menos BI em algum lugar. Coloca eles juntinhos assim. E aí, esse bloco aqui, que seria uma coisa assim, no caso real, ele vira um bloco assim, AA, B menos B. Mais ou menos essa a coisa. Bom, mas, desculpa. Mais perguntas? O polinômio mínimo, ele não é sempre simples? As raízes do polinômio mínimo... Não é por definição que ele é simples? Não, não é por definição. Né? Ele é na verdade, ele não é necessariamente simples. Quer dizer, ele é simples, ele é o mais simples possível, mas as raízes dele não necessariamente são simples. Como assim não? Se as raízes não forem simples, eu pego, se ela tiver uma raiz da forma x menos lambda elevado a k. Eu não vou nem ouvir o que você está falando. Me arruma um polinômio. Esse aqui, o polinômio característico é esse. Então, se o polinômio mínimo, ele tem que ter as mesmas raízes do polinômio característico. Então, esse cara daqui, o polinômio mínimo, se não tiver raízes múltiplas, tem que ser x menos 1. Então, t menos a identidade tem que dar zero. Mas não dá. Então, aqui é um bom contra-exemplo.
o que vai dizer quanto que você pode... A forma canônica de Jordan é interessante nesse sentido, ela mostra a seguinte coisa, ela te mostra o polinômio mínimo, porque se todo mundo for 1 aqui, você não pode diminuir a multiplicidade dessa raiz. Mas se, vamos dizer, se você tiver aqui um bloco, o bloco do lambda, for uma coisa assim, lambda, lambda, lambda. Aí tem 1 aqui, depois aqui tem 1, aí outra coisa assim, quer dizer, aqui tem um 0, aqui tem um 0. Então, significa que esse cara daqui, com duas... A ideia é que esse cara daqui precisa de um número de iterações para matar ele igual à multiplicidade dele. Esse daqui precisa só de 2, esse aqui de 3. Então, o maior número de 1s seguidos aqui é quanto que você precisa da multiplicidade do lambda. Uma coisa, não é tão óbvio assim falando, mas... vamos dizer, tem uma... não é imediato e não é verdadeiro que as raízes do polinômio mínimo sejam simples. Mas o quanto que você pode jogar fora de uma certa raiz aparece na forma de Jordan. Nesse sentido, talvez ela tenha um prestígio algébrico assim, grande. Quando eu, trocando na parte da matéria, indo para as cônicas, eu descubro que, pela equação, uma determinada cônica, eu vejo que ela tem aquele termo de rotação. Aí eu quero descobrir qual cônica que ela representa na minha nova base, na base que eu descobri que ela foi rodada. Eu preciso achar esse ângulo? Não, assim, em princípio não. Até porque você pode achar a base sem achar o ângulo, né? Então, o procedimento seria, eu só acho a base... Porque porque, em princípio, depois que você ficou escolado, você sabe que você pode achar a base achando os autovalores. Aí você acha os autovalores, acha a base. Procedimento. Achou a base, você faz a mudança... A rigor, eu não parei para tentar explicitar isso, mas existe um algoritmo envolvendo determinantes que diz exatamente qual é a cônica em função dos coeficientes. Bom, claramente existe, né? Porque pelos coeficientes você tem que saber exatamente qual é a cônica, se é um par de retas, se é um ponto, se é o quê, mesmo os casos degenerados. E isso pode ser feito, você analisa caso a caso. Tem uma primeira divisão, que é olhando os termos, né? Se você olhar aqui para AX2 mais BXY, às vezes esse cara 2B, né? Mais CY2, olhando para essa matriz aqui, A, B sobre 2, B sobre 2, C, o determinante disso daqui é o produto dos autovalores. Então, o sinal desse determinante já classifica se você está em hipérbole, elipse ou parábola. Só não diz se é caso degenerado ou não. Então, o passo seguinte é melhorar esse algoritmo para ter se a minha pergunta fosse só qual é o tipo de cônica, sem desenhar, eu posso simplesmente rodar esse algoritmo. Eu ia dizer em não sei qual fração de segundo, mas pensei, é praticamente a mesma fração de segundo que vai levar para desenhar a cônica. Então, bom, tem uma diferença. A questão é quantas vezes você tem que rodar o algoritmo para fazer diferença isso. Só dizer qual é a cônica ou desenhar a cônica.
princípio, é isso. Você não precisa, a rigor, se você quiser só dizer qual é a cônica, você não precisa nem calcular a base, nem os autovalores. Agora, se você quiser só desenhar a cônica, você também não precisa dizer qual é o ângulo. O ângulo, acho que tem uma curiosidade aqui, assim, porque essencialmente a gente tem uma cotangente do ângulo, né, e tal. Tem umas fórmulas de seno e cosseno do ângulo com a tangente da metade dele, ou vice-versa. Tem umas fórmulas assim que pode usar. Bom, mas é isso. Tem pouca gente estudando, né? Quando estiver nessa forma, só precisa desse ABC, tem que estar assim. Não, eu estou dizendo que isso daqui já nos separa, né? Isso aqui nos separa em 3 casos. Maior que zero, elipse. Igual a zero, parábola. Menor que zero, hipérbole. Só que os outros coeficientes vão dizer se é um caso degenerado ou não e que tipo de degeneração. Estou dizendo que isso aqui já separa as famílias, né? Resolve o sistema. Se você tem que ter de x é igual a lambda x. Então, isso aqui tem uma matriz. Então, isso aqui é A11, A1n, AN1, ANN, x1, xn, igual a lambda. Se você conhece o lambda, você resolve esse sistema. Como o lambda é um alto valor, então esse sistema tem solução não trivial, quer dizer, tem um x não nulo que resolve esse sistema. Consequentemente, também esse sistema vai ser indeterminado. Se só tiver essencialmente um autovetor x, significa o seguinte, né, que tem aqui o zero, tem aqui o x. Mas o x, qualquer múltiplo do x também, se você fizer 2x, t de 2x é lambda vezes t, lambda vezes 2x. Então, você vai ter toda uma reta, que é uma reta de soluções aqui. Pode ser que tenha mais que uma reta, tem uma coisa de dimensão 2, 3. O núcleo desse negócio é o espaço dos autovetores associados a lambda. Resolve o sistema. Gosto de dizer que tem poucas coisas que a gente sabe fazer em matemática, uma delas é resolver sistema linear, mas eu nem ouso dizer isso assim de uma maneira tão peremptória, porque dependendo do tamanho do sistema, pode não ser tão simples. Esse negócio de saber resolver é uma coisa meio... Você diz, eu sei resolver a equação do segundo grau. Significa o quê? Você sabe uma fórmula que tem lá a raiz quadrada, mas você sabe quem é a raiz quadrada? Né? Tirar a raiz quadrada é um problema, né? Então, às vezes é uma coisa assim, na verdade, vamos dizer, saber resolver é chegar a um algoritmo que, num número de passos razoável, te dá a solução a menos de um erro razoável. Talvez seja.